Lúcifer, o nome que nos ensinaram a temer, o símbolo de todo o mal, inimigo eterno de Deus. Mas será que realmente conhecemos esse ser? Ou apenas a versão que chegou até a humanidade há cerca de 2000 anos, filtrada por séculos de doutrina, medo e controle? Olá, amigos e amigas do canal aqui do Ecos do Divino, bem-vindo ao episódio número 2 da nossa série sobre a reintegração cósmica, baseado aqui na literatura do professor Jean Vauelan. Hoje, meus amigos, eu vou contar a história real de Lúcifer ou de Elusbel, não a versão que a igreja criou, não a versão que é a imagem aqui que Hollywood vendeu, mas a verdade cósmica, que explica porque eu e você, porque nós estamos presos aqui na Terra depois de 600 mil anos. Se por acaso você não viu o episódio 1 dessa série, recomendo vocês verem até para que tudo faça um pouco mais de sentido, tá bem? Nesse vídeo aqui de hoje, que é o episódio número 2, nós vamos abordar algumas questões, como por exemplo, quem era esse ser Elusbel ou Lúcifer, por que esse ser ele se rebelou e também porque bilhões de seres os seguiram dentro dessa rebelião e principalmente como essa rebelião mudou absolutamente tudo que vemos de errado no mundo hoje, como por exemplo as guerras, o fanatismo religioso, o ódio. Tudo tem raiz nesse momento cósmico. Então, meus amigos, já prepara o cafezinho de vocês, o chá ou a água. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Deixa o like, ativa o sininho, porque depois desse vídeo vocês nunca mais vão dividir o mundo entre bem e mal da mesma forma. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Antes de começar, precisamos fazer um exercício muito importante. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre Lúcifer. Esqueça a figura do diabinho vermelho com chifres e rabo por enquanto. E você pode estar se perguntando então quem é esse ser aqui chamado Lúcifer. Vamos aos textos bíblicos. Isaías, por exemplo, 14:12 diz: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho de alva. A palavra hebraica original é Ehel Ben Shahar, que significa literalmente o brilhante ou o filho da aurora. Os tradutores latinos transformaram isso em Lúcifer, que justamente vem de lux, que significa luz, mas ferre, que é justamente portar, ou seja, portador da luz, o que traz iluminação, ou aquele que traz conhecimento. E aqui vem algo muito fascinante. Os gregos tinham um mito muito similar, que era o mito de Prometeu, cujo nome significa aquele que pensa antes. Prometeu então roubou o fogo dos deuses e deu ali para os humanos, e justamente ele foi castigado. Como a gente sabe, ele foi acorrentado e torturado eternamente. Roubar o fogo não é literalmente chamas literais, é sobre conhecimento, é sobre dar às pessoas a capacidade de questionar, de pensar por si mesmas, de não aceitar a autoridade cegamente. Os gnósticos levaram isso ainda mais longe. Para eles, a serpente do Éden não era vilã, muito pelo contrário, era heroína, porque ofereceu, nesse caso Adão e Eva, o fruto da árvore do conhecimento, ofereceu consciência, livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Então olha que interessante, dependendo de qual tradição você estuda, Lúcifer, Prometeu, a serpente é visto como libertador ou destruidor, como herói ou vilão. A verdade, segundo a cosmologia que estamos aqui estudando do professor Jean Vauelan, ela está então nesse caso no meio e é bem mais complexa do que isso. Lúcifer era de fato um ser de nível evolutivo altíssimo, era um dos principais assessores do Cristo cósmico, do Verbo, aquele Logos que falamos no vídeo anterior. Ele tinha responsabilidade sobre sistemas inteiros de mundos, conhecimento absurdo, poder imenso, experiência de milhões de anos de vivência cósmica. Mas aqui vem um ponto crucial que muita gente não entende. Lúcifer, nesse caso, ele não era mau, ele era orgulhoso. E tem uma diferença muito grande, uma diferença gigantesca entre essas duas questões de ser mau e ser orgulhoso. Até porque o mal consciente destrói por prazer. O orgulho destrói acreditando que está construindo algo muito melhor. Nesse ponto, Lúcifer começou a ter dúvidas, e olha que não eram dúvidas tolas, eram questionamentos filosóficos profundos. Ele olhava para toda a estrutura hierárquica ali do cosmos e pensava: por que eu tenho que aceitar que o Cristo cósmico, ou que o Logos, o Verbo, Sofia, é representante do Pai baseado apenas na fé? Onde estão as provas concretas? Porque eu não posso ver Deus? Porque eu preciso acreditar em algo que não posso medir, quantificar, comprovar cientificamente? E sabe de uma coisa, meus amigos, de um ponto de vista puramente racional, as perguntas dele fazem um total sentido.
Pensa comigo, você já tentou explicar o conceito de amor para uma inteligência artificial, por exemplo? Já tentou fazer um cachorro entender álgebra? Existem coisas que simplesmente transcendem ali a nossa capacidade atual de compreensão. Não porque seja mentira, mas porque o nosso hardware, nesse caso, ainda não tem capacidade de processar aquele tipo de informação. Os hindus, por exemplo, têm um conceito muito lindo para isso, que se chama Maya, que significa ilusão. Para eles, a realidade física que vemos é ilusão, que nos impede de ver o Brahma, a realidade última, a verdade absoluta. Você não consegue ver o Brahma não porque ele está escondido, mas porque seus sentidos físicos são limitados demais. É como tentar ouvir, por exemplo, ondas de rádio sem o aparelho receptor. Platão, por exemplo, ali o grande filósofo grego, um dos pais da filosofia ocidental, ele falava algo parecido com a famosa alegoria da caverna, que as sombras na parede não são a realidade, mas para quem nunca saiu da caverna, aquilo é tudo que existe. Immanuel Kant, um outro filósofo aqui do século XVIII, filósofo alemão, um dos maiores pensadores da história, expandiu ainda mais essa ideia. Kant chamava isso de númeno. Ele dizia que a gente só consegue perceber os fenômenos, as aparências das coisas. O númeno, a coisa em si, está além da nossa capacidade de conhecer. Mas Lúcifer ali, então, no caso, no auge do desenvolvimento intelectual, ele não aceitava isso. Ele olhava para a hierarquia cósmica e ele pensava que ele tinha intelecto suficiente para saber, não apenas crer. E aqui entra o que os gregos antigos chamavam de hubris, que é justamente o orgulho desmedido que leva à queda, aquela arrogância de achar que você é maior do que realmente é, que você pode desafiar até os deuses. Porque veja bem, meus amigos, Lúcifer e Elusbel, nesse caso, ele não era burro, muito pelo contrário, ele era brilhante, mas brilhante demais a ponto de achar que a razão pura era suficiente para compreender tudo. E quando você coloca a razão acima de tudo, inclusive da sabedoria intuitiva, da fé esclarecida, da humildade intelectual, você abre a porta para o maior erro cósmico, que é justamente achar que você pode equacionar Deus. Lúcifer, de certa forma, ele foi o primeiro existencialista cósmico. Ele rejeitou o significado dado de cima e quis criar o seu próprio sistema. O grande problema é que você pode até rejeitar as regras do jogo, mas não pode rejeitar as consequências de quebrar essas regras. E a consequência veio para ele e para bilhões de outros seres que decidiram seguir Yellow. Então, o que começou com uma inquietação pessoal de Lúcifer, isso foi ganhando corpo. E pela leitura aqui do professor Jean Vauelan, ele diz que Lúcifer era um cara muito inteligente, carismático e principalmente convincente. Quando ele começou a propagar suas dúvidas, quando começou a viajar por sistemas inteiros de mundos, apresentando seus argumentos, outros começaram a ouvir. E aqui tem um detalhe psicológico muito importante. O Cristo cósmico permitiu tudo isso. Ele poderia ter silenciado Lúcifer no primeiro questionamento, poderia ter usado sua autoridade cósmica para simplesmente apagar aquilo, mas não fez. Até porque, meus amigos, existe algo que é sagrado e isso é indispensável, que é justamente o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é sagrado. Mesmo quando você sabe com absoluta certeza que alguém está trilhando um caminho destrutivo, você pode até tentar alertar, você pode orientar, pode mostrar as consequências, mas no final a escolha é pessoal de cada um. Isso nos leva a uma das questões mais profundas da filosofia, que é justamente o problema do mal. Se Deus é todo-poderoso e todo-bondoso, por que permite o sofrimento? Santo Agostinho, por exemplo, tentou resolver isso dizendo que o mal não é uma coisa, é a ausência de bem. Como a escuridão não é uma substância, é apenas a ausência de luz. Os budistas têm uma outra perspectiva. Eles dizem que o sofrimento existe porque existe apego, existe desejo, existe a ilusão de separação. Lúcifer, então, nesse caso, sofreu porque estava apegado à sua própria convicção, à sua própria visão, ao seu próprio intelecto. Mas voltando à história cósmica, Lúcifer começou a apresentar os seus argumentos pelos mundos. Ele questionava, por exemplo, por que aceitar um Deus invisível? Por que seguir um líder, que nesse caso era o Cristo cósmico, só porque dizem que ele é especial? Por que não construir o nosso próprio caminho, baseado em lógica pura? Porque a hierarquia precisa ser assim. Quem decidiu essas regras? E justamente aconteceu que bilhões de espíritos aderiram
bilhões de espíritos ouviram aqui esses questionamentos de Lúcifer. Alguns por convicção real, porque de fato achavam os argumentos válidos, outros por orgulho próprio, porque também queriam se sentir maiores, outros simplesmente foram na onda. Quando o movimento ganha força, é fácil se deixar levar. Vários mundos inteiros aderiram à rebelião. Planetas que estavam em plena evolução, com civilizações extremamente avançadas, simplesmente viraram as costas ali para o Cristo cósmico e passaram a seguir Lúcifer. E as hierarquias celestes, os representantes da deidade, tentaram de tudo, enviaram emissários, promoveram diálogos, deram todas as explicações possíveis dentro do que aqueles espíritos podiam compreender. Mas o orgulho é sorrateiro, meus amigos. Quando você mais o alimenta, mais ele cresce. E chegou um ponto de não retorno. Um ponto onde o Cristo cósmico precisou tomar uma decisão mais difícil que o líder pode tomar, que é justamente deixar ir aqueles que escolheram partir. E aqui chegamos num momento crítico, que foi justamente o ponto de virada cósmica. Depois de dar todas as oportunidades possíveis, e estamos falando de tempo à escala cósmica, não humana, o Cristo cósmico precisou tomar uma decisão, que foi o isolamento cósmico. Todos os mundos rebelados foram desligados da rede de convivência universal, como se fossem colocados em quarentena, não como punição, mas como proteção para os outros mundos que queriam evoluir em paz. Porque imagina, meus amigos, um vírus ideológico se espalhando, imagina a negatividade, a rebeldia, o orgulho contaminando civilizações inteiras que estavam bem. E aqui vem um detalhe importante: o isolamento não era permanente, era temporário, era um tempo de reflexão forçado. E sabe o que aconteceu com o passar aqui do tempo cósmico? Centenas de milhares de anos depois, um mundo aqui, outro ali, foi despertando, porque viram que estavam estagnados e quiseram voltar. E quando a maioria da população de um planeta acordava, quando percebia o erro coletivamente, aquele mundo era reintegrado, os portais se abriam novamente, a convivência cósmica era restaurada. Mas os que ainda insistiram ali no erro, que foi justamente a minoria, eram exilados para os planetas que ainda permaneciam rebelados. Foi um processo longo, doloroso, porém necessário. E aos poucos mundos foram voltando ao circuito cósmico, menos um, a Terra. Nós fomos o último planeta a permanecer isolado, e olha que não foi por falta de oportunidade, foi porque nós, coletivamente como humanidade, continuamos aqui escolhendo orgulho, violência, intolerância, fanatismo. Lúcifer ele fez da Terra seu quartel-general, seu último bastião, influenciou gerações e gerações de espíritos aqui encarnados. Imagina, meus amigos, você, eu, todos nós, exilados aqui há 600 mil anos, reencarnamos centenas, talvez milhares de vezes, e a cada vida esquecemos de onde viemos, esquecemos a verdade cósmica, nos perdemos aqui nas paixões, nos ódios, nas guerras humanas. A cada reencarnação errada, mais débito. A cada escolha equivocada, mais peso espiritual. Vida após vida, afundando mais e mais. Porém, o Cristo cósmico nunca desistiu. Se ele não podia vir mais aqui na Terra diretamente, até porque as condições vibratórias da Terra não permitiam, ele precisava de um plano B. E você pode estar se perguntando qual era esse plano. Era justamente encarnar aqui na Terra, vir como um de nós. E assim finalizamos esse segundo episódio, então fazendo uma pequena recapitulação. Vimos aqui hoje justamente que primeiro, Lúcifer, ele não era mau, era um ser dos mais brilhantes ali do cosmos, que cometeu um único erro, colocou o intelecto acima da humildade. Segundo, ele não se rebelou por inveja ou por maldade, ele se rebelou porque exigia provas concretas de Deus. Terceiro, bilhões de espíritos seguiram seus argumentos. Quarto, o isolamento não foi punição, foi proteção. E quinto, Jesus precisou descer até aqui, encarnar como humano para finalmente alcançar Lúcifer e abrir o caminho para a nossa reintegração. No próximo episódio, então, nós iremos aqui ver justamente esse encontro entre Jesus e Lúcifer aqui na Terra, o diálogo ali no deserto, o que realmente aconteceu na crucificação e como esse confronto cósmico mudou o destino da Terra. Mas, antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma pequena reflexão com cada um de vocês.
Quantas vezes na sua vida você já agiu aqui como Yeluzbel, como Lúcifer? Quantas vezes o orgulho intelectual te fez rejeitar algo que no fundo você sabia que era verdade? Ou quantas vezes você colocou a razão acima da sabedoria, o ego acima da humildade? Porque olha, meus amigos, todos nós temos um pouco aqui de Yeluzbel. Todos nós já fomos orgulhosos, arrogantes, achando que sabíamos mais do que realmente sabemos. A diferença entre evoluir e estagnar está em reconhecer isso e escolher mudar. Meus amigos, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative o sininho, deixe aqui nos comentários o que é que vocês estão achando aqui dessa série. O feedback de vocês é muito importante para a construção dessa comunidade espiritual. E como eu sempre falo para vocês nos finais aqui dos vídeos, a mensagem ela sempre vai ser muito mais importante do que o mensageiro. Um forte abraço e até o próximo vídeo.